E aí, estudando muito para os concursos? Então hoje eu vou falar de endodontia, esse vai ser o primeiro vídeo das questões de concurso que eu vou trazer para vocês. Eu vou falar mais especificamente de um tema que cai muito, as pulpites. Eu já vi prova com 2, 3 questões de pulpite, então é importante você ir com um tema bem revisadinho. Então primeiro eu vou dar um geralzão no assunto e depois a gente vai resolver as questões juntos. E antes de começar eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, porque esse, como eu disse, vai ser o primeiro vídeo de concurso e tem muito mais coisa para vir, muito mais conteúdo, muito mais especialidade eu vou trazer para vocês. Então se inscrevam e fiquem ligados. E agora vamos para os slides. Então, como eu tinha dito, essa primeira aula vai ser sobre acometimentos pulpares, mais especificamente sobre as pulpites reversíveis e irreversíveis. Eu já vi várias questões de concurso com esse tema e é algo bem frequente de ser cobrado. A polpa é um tecido muito vascularizado e ela pode inflamar diante do fator agressor. E a gravidade dessa inflamação vai depender do tipo, frequência e intensidade desse agente irritante. Assim, se o estímulo não for removido, a polpa pode ficar inflamada, necrosar ou até calcificar. Além disso, a polpa ela fica dentro da câmara pulpar e quando ela inflama, ela tende a ficar edemaciada. Só que a câmara ela é um espaço muito pequeno, muito limitado, e assim a polpa não tem para onde expandir. E é por isso que a pessoa sente a dor. Existem várias coisas que podem causar uma pulpite. Entre elas estão a cárie, a fratura dental, o bruxismo, a abrasão, erosão, atrição e até brocas de alta rotação que são usadas sem a refrigeração adequada, caracterizando a iatrogenia. E eu não posso esquecer de falar que as pulpites não podem ser diagnosticadas radiograficamente, e elas geralmente são classificadas em agudas ou crônicas. As pulpites agudas, elas podem ser reversíveis, com reversibilidade duvidosa ou irreversíveis. Aqui eu vou falar mais da reversível e da irreversível, porque elas são as mais cobradas nas provas. Eu vou começar agora a falar da pulpite aguda irreversível. Bom, ela se desenvolve rapidamente, e quando o agente agressor é removido, a polpa tende a voltar ao seu estado normal, ou seja, a dor é provocada, e tende a passar rapidamente quando o estímulo é cessado. Nesses casos, o mais indicado é a remoção do agente agressor ou a proteção pulpar. Já a pulpite aguda irreversível, ela acontece quando a polpa está no estágio avançado de inflamação. Então ela vai apresentar as características de uma pulpite reversível, só que com sinais acentuados. E esse tipo de pulpite, ela se desenvolve rapidamente também, mas o problema é que só a remoção do agente agressor não vai ser suficiente. Então a dor não diminui apenas com a remoção da causa. E além disso tudo, a dor ela vai ser intensa, espontânea, pulsátil e pode demorar de minutos a horas para passar, e não diminuir com o uso de anestésicos. No início do problema, a dor que o paciente sente é localizada, mas com o passar do tempo ela fica difusa, sendo de difícil localização, e ela piora com quente e alivia com frio. Nessas situações, a polpa se apresenta com consistência pastosa e sem resistência ao corte. Por outro lado, a pulpite crônica, ela ocorre em pacientes jovens, quando a polpa entra em contato com o agente agressor de baixa intensidade. Nelas, a polpa vai estar exposta na boca, e ela não tem mais dente nenhum em volta dela, e desse modo, os micro-organismos da cárie e da boca vão ter contato direto com o tecido pulpar. E além disso, as pulpites crônicas se dividem em pulpite crônica hiperplásica e ulcerativa. A pulpite crônica ulcerativa é caracterizada pela formação de uma úlcera que é visível microscopicamente logo acima do tecido pulpar exposto. A dor é provocada e ocorre durante a mastigação em dentes com cáries bem profundas, porque, como eu disse, a polpa vai estar exposta ao meio bucal, e para que isso ocorra, a cárie tem que ser muito profunda. Em grande parte dos casos, a polpa ela ainda está vital, e o tratamento é uma abordagem conservadora, a pulpotomia. Já a pulpite crônica hiperplásica vai acontecer depois da pulpite ulcerativa. Ela vai ser uma evolução da pulpite ulcerativa. Ela vai se caracterizar pelo desenvolvimento do pólipo pulpar, que vai ser uma estrutura de tecido conjuntivo em forma de couve-flor. Isso acontece por causa do contato de alimentos e da mastigação sobre a superfície da polpa, que antes estava ulcerada. A dor, nesse caso, também é provocada, e a polpa, que vai estar logo abaixo do pólipo, continua vital. E o tratamento para essas situações é a pulpotomia conservadora, em caso de dente com ápice incompleto. E se o dente tiver o ápice completo, pode-se considerar uma pulpectomia ou até endodontia. Agora que você e eu já demos uma geral no conteúdo, eu vou passar todas as questões que eu separei na tela. Tu deve pausar o vídeo para ler e responder cada uma delas. Depois disso, é só dar o play que a gente vai discutir elas juntos. Algumas informações vão ser repetidas para você fixar bem elas na mente. Vamos lá.
E agora a gente vai voltar para a questão 1 e discutir ela. Teve um fator causador de pulpite que eu esqueci de falar, e que a pulpite pode acontecer em caso de má oclusão, e foi provavelmente o que ocorreu nesse caso. O dentista fez a restauração e não fez os ajustes corretos. Então na pulpite reversível, a dor é provocada, localizada e de curta duração, e você consegue resolver o problema apenas com a remoção do fator irritante. Então, a letra A ainda é plausível. Já na aguda irreversível, a retirada do fator irritante não é suficiente, o que elimina a letra B, que fala de ajustes oclusais. Além disso, a dor é espontânea e não somente provocada com quente ou frio, como no caso da questão C, eliminando a pulpite irreversível totalmente do diagnóstico. A pulpite crônica ulcerada, citada na letra D, se caracteriza quando se tem uma necrose da superfície pulpar, porque o tecido fica exposto na cavidade bucal. E como a gente viu na questão, a polpa no mínimo está com uma resina em cima. E apesar do tratamento da pulpite crônica ulcerada ser mesmo a pulpectomia, essa alternativa não vai ser correta. E agora, analisando a letra E que fala de pulpite crônica hiperplásica, tu elimina essa alternativa porque nesse caso, a polpa também está exposta à cavidade bucal. Esse tipo de pulpite não é resolvido apenas com ajustes oclusais, mas sim com uma pulpotomia ou uma pulpectomia, como a gente já viu. Então, qual a resposta? Aqui, a gente vai ficar com a letra A, uma pulpite aguda reversível, que vai possuir dor provocada ao quente e ao frio, e pode ser removida tirando a causa, no caso, os ajustes oclusais. Então, se você está gostando do conteúdo e quer acompanhar as próximas aulas, eu vou usar esse print aqui do penúltimo vídeo que eu fiz para pedir para que você se inscreva no canal. Porque assim, eu tenho um parâmetro para saber se vocês estão gostando ou não do que eu estou postando. E para saber também se eu posso continuar com esse tipo de vídeo. Então vamos agora para a segunda questão. Aqui a gente tem uma questão um pouco mais fácil. É só para falar o que é favorável e o que é desfavorável em caso de exposição pulpar. Então, começando pela primeira alternativa, muitas vezes um trauma pode levar a um rompimento do feixe vascular nervoso do dente, fazendo que ele fique sem a resposta aos testes térmicos, indicando necrose. Então isso seria um fator desfavorável. Na segunda opção, a gente não precisa nem pensar muito, dor espontânea nunca é bom, podendo indicar até uma pulpite irreversível. E restauração insatisfatória o nome já diz por si só, e esse seria o outro fator desfavorável. Na próxima, a terceira alternativa, a gente pode avaliar ela porque em caso de exposição pulpar, deve sempre ver a espessura do dente remanescente. Então é bom que ele seja espesso, porque em casos onde as paredes dentinárias são finas ou a coroa está muito destruída, podem ser necessários pinos interradiculares, mudando a conduta clínica de acordo com o remanescente. Na próxima alternativa, a quarta, é exatamente assim que as polpas ficam em caso de pulpite aguda irreversível mais avançadas. Então isso não é algo bom. E por último, é assim também que as polpas ficam quando são saudáveis. Elas são resistentes ao corte, com hemorragia suave e com sangue vermelho brilhante. Então, a resposta agora vai aparecer aí na tela para vocês. E vamos agora para a terceira questão. Bom, essa questão aqui dá pra gente matar um pouco rápido, porque na letra A já dá pra tirar que ela é falsa, porque a pulpite aguda ela se instala rápido, e não com lentidão. Então essa seria a alternativa certa para você marcar. Mas só para você absorver bem o conteúdo, a gente vai continuar a discutir essa questão. A letra B, ela fala exatamente o contrário da letra A. Então aqui eu vou dar uma dica para vocês. Vale a pena você prestar atenção nos casos que isso acontece, quando uma alternativa contradiz a outra. Porque às vezes você pode não saber nada da questão, mas tem duas alternativas que são exatamente o contrário. Igual nesse caso, ou a pulpite aguda aparece cedo ou ela aparece tarde. Não tem como ela aparecer nos dois momentos. É uma característica dela o aparecimento precoce. Então, mesmo se a gente não lê as outras alternativas, já dá para suspeitar muito das letras A e B. Bom, a letra C, ela está correta. A pulpite crônica surge através de um estímulo de intensidade moderada, um período de tempo maior, ao contrário da aguda. E ela é sim dividida em pulpite hiperplásica e ulcerativa. Assim a gente também já mata a letra B. E por último, a letra E também é uma alternativa correta, porque com o passar do tempo, nós temos um depósito natural de dentina intratubular. Assim o idoso pode ter dentes com fechamento completo dos túbulos dentinários. Bom, e agora na quarta questão, a primeira alternativa cita exatamente as principais características da pulpite aguda irreversível, como a gente já viu em outras questões. Então essa alternativa é correta e não deve ser marcada. Aqui a segunda opção fala de pulpite irreversível. Nesse caso, a dor é espontânea, intensa e ela vai e volta, não sendo resolvida por analgésicos,
mesmo os que são mais fortes e de última geração. Então essa alternativa também está correta. Já a próxima opção é incorreta, porque a crônica ulcerada ocorre em casos onde a pulpa está exposta ao meio bucal. Isso faz com que se forme uma úlcera em cima dessa pulpa, separando ela das agressões no meio. Só que embaixo dessa ulceração, o tecido pulpar tem resistência ao corte e sangue vermelho brilhante, que são características de pulpa viva. E para finalizar, a crônica hiperplásica ocorre também quando a pulpa estiver exposta na boca. Só que nesse caso, o que vai ficar em cima da pulpa não vai ser uma ulceração, mas sim uma proliferação de tecido conjuntivo em forma de couve-flor. E igual na pulpite crônica ulcerativa, a pulpa que vai ficar por baixo dessa estrutura estará vital, o que torna essa alternativa verdadeira. Então a única opção que a gente deve marcar aqui é a terceira. E para começar a quinta questão, na letra A, a alternativa está invertida. A dor geralmente é maior quando o paciente abaixa a cabeça, porque ele concentra a circulação sanguínea no dente, piorando a dor. E sempre se lembrem que a pulpa inflamada ela já está bem edemaciada e ela fica dentro de uma câmara pulpar com espaço bem pequeno. E com o aumento da pressão sanguínea na região, ela não tem para onde expandir. A letra B, eu tenho que admitir que essa opção me pegou um pouco, mas pelo que eu estudei, os aparelhos elétricos servem para estimular os dentes de pulpa viva. Assim, a resposta é positiva mesmo com correntes pequenas, não sendo necessárias as correntes de alto nível. A letra C, eu posso dizer que ela é falsa, porque como nós já vimos, a pulpite aguda irreversível causa uma dor espontânea, e que se a pessoa está sentindo ela, a dor não diminui nem quando o estímulo é removido. E por último, a letra D. A dor da pulpite aguda é irreversível, no início começa a ser localizada, e com a evolução da inflamação, ela tende a ficar difusa, podendo durar várias horas. Nesse caso, os testes de vitalidade são bem úteis para saber a origem da dor. E o que faz dessa questão a correta é que ela fala que muitas vezes a dor é difusa, e não sempre, o que é verdadeiro. Então, questão 5, letra D. E essa é a questão 6, eu acho que depois do resumão que a gente deu é a mais fácil de matar. Então, pólipo, paciente novo e com polpa exposta. A resposta é a letra B, pulpite crônica hiperplásica. E então era isso, pessoal. Obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta é só deixar nos comentários ou enviar no e-mail que está aí na tela. E eu vou pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, porque isso me motiva bastante a continuar com esse tipo de vídeo. E como eu disse, eu vou dar uma garimpada aí nas provas e vou ver o que mais cai para trazer outras especialidades e conteúdos para vocês. Então, mais uma vez, obrigado e até mais!